Eu quero ir agora com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, chegando aqui na nossa programação. Sempre um prazer, professor. Pra gente... Bom dia, não sei onde você está, mas acredito que deve ser aí uma boa tarde, né? Pela luz ali no fundo, ainda não é uma boa noite. Quase chegando lá, viu, Paula? Boa tarde, prazer conversar com você e com quem nos assiste sempre, né, Paula? Eu não estou ouvindo, professor, eu vou só pedir para o pessoal aqui verificar o meu ponto, por gentileza, porque eu só... Vamos ver, agora sim, professor, agora sim, estou ouvindo. Não, prazer conversar com você, Paula, boa tarde. Eu ainda continuo aqui na República da Geórgia e já são 7h05 da noite, então já está começando o verão, os dias vão ficando mais longos e eu falei, deixa eu pegar um pouco da luz externa. Ah, está bem, professor, sempre muito bom falar contigo. Professor, queria até começar com esse assunto, porque eu estava nesse tema, agora há pouco, inclusive, falando com o Gani e com o William Castro Alves, de uma notícia que saiu hoje na Reuters, inclusive, falando que uma das discussões que está acontecendo entre os chefes de finanças lá do G7, eles estariam debatendo ali uma possibilidade de redução da dependência da cadeia de suprimentos na China, né? Até entrei aqui um pouco mais no âmbito econômico, se isso poderia trazer alguma pressão inflacionária para o mundo, até porque mão de obra na China é mais barata, e aí se depender menos, inclusive da China, igual o movimento que a gente tem visto acontecer, até de algumas empresas norte-americanas, como Apple, tirando ali um pouco da produção dos iPhones da China, passando para a Índia, mas ainda assim algumas outras empresas, né, buscando essa tecnologia um pouco mais perto, e aí poderia trazer uma pressão inflacionária. Para você, eu vou fazer a pergunta diferente, não mais para o lado econômico, mas tentando entender um pouco dessa mais questão geopolítica, né? O quanto isso pode ser bom ou ruim, principalmente para nós no Brasil, porque, apesar de ser nosso grande parceiro comercial a China, o ministro das Finanças da Alemanha, ele diz que depender menos da China vai buscar ali, fazer com que esses outros países busquem esses suprimentos nos países emergentes. Queria entender um pouco mais da sua leitura sobre esta discussão que está acontecendo no G7, professor. Paula, o que a gente tem visto é que já há algum tempo, à medida que o G7 vai se tornando cada vez mais irrelevante, porque esse é o fato, né? Por essa razão que a gente nota que as economias do G7 vêm aí, elas têm um papel importante globalmente falando, mas já não têm o mesmo peso que tinham antigamente. É por essa razão que você vê aí até mesmo a questão do surgimento do BRICS como uma organização, não uma organização, mas uma forma de organização global, de governança global diferente daquela que a gente está acostumado, em razão até mesmo da situação do G7 e da deterioração da participação global de todos esses países na economia mundial. Mas o fato é que depois da pandemia da Covid-19, depois da guerra na Ucrânia, começou-se a falar aí de duas coisas, né? Uma, nearshoring, que é fazer a produção mais próxima, né, dos países. E, em segundo lugar, o friendly shoring, que é você fazer em países que lhes são mais amistosos, em razão aí da situação da Rússia. Mas o fato é, Paula, de que a gente dizer que a competitividade chinesa está baseada na questão da mão de obra já é equivocada, porque hoje em dia o preço da mão de obra na China tem subido bastante, inclusive você observa uma terceirização para outros países da região, como Malásia, Vietnã e Tailândia, que se transformaram aí também em pontos de produção global, até mesmo no Nepal, em outros lugares, em Bangladesh, você vai vendo este crescimento de produção acontecendo nesses lugares. Mas a diferença e aqui a gente não pode esquecer, Paula, que desde 1978 os chineses investem em infraestrutura e criaram uma logística que não perde para ninguém, aliás, difícil de ser igualada em razão do nível de investimentos que os chineses fizeram nesta questão de infraestrutura. São 40 anos construindo hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos, para se criar uma logística que atenda aí não só as demandas de um país continental, como é a China, mas também que atenda a demanda global.
E todos os países do G7, e aí o Gani até pode confirmar, mas eles estão meio quebrados financeiramente e não conseguem aí fazer grandes avanços na questão da tecnologia. Eu vejo isso na Europa, né? Na Europa você não faz assim grandes projetos de investimento em infraestrutura para escoar a produção mais rapidamente. E nos Estados Unidos, veja só, os chineses disseram que iriam fazer em 5 anos, 12 mil quilômetros de trem-bala, e os Estados Unidos disseram que para fazer uma linha de trem-bala de São Francisco a Los Angeles, se eu não me engano, algum lugar assim, demorariam 20 e poucos anos. Então você vê que é difícil de concorrer com a China neste momento, a não ser que haja aí um compromisso desses países em investir efetivamente em infraestrutura. Como ninguém tem dinheiro, como está todo mundo quebrado, você vê que mesmo a iniciativa do presidente Biden, aquele Build Back Better, também não saiu muito do papel, não conseguiu se fazer grandes avanços. Então você vai mesmo para os Estados Unidos e nota uma estrutura deteriorada de aeroporto. Eu sempre comento isso. Se você chegar em Nova York, no Kennedy, você tem a impressão de que você está numa estação rodoviária. Não está num aeroporto internacional da envergadura que deveria ter a cidade de Nova York, como você observa, por exemplo, aqui perto em Istambul, ou em Catar, ou em Dubai, ou mesmo os novos aeroportos que têm sido feitos na China. Então, essa é uma questão importante que gosta-se muito de comentar, mas que a efetividade do discurso não se transmite aí em realidade efetiva da aplicação daquilo que se presume, daquilo que se pretende fazer. Então, esta é uma coisa que a gente nota, que tem sido comentada, e os países emergentes aí, se eles caírem nesse conto, não é, de que eventualmente uma parte da produção vai ser transferida para eles, eles vão se dar conta muito rapidamente de que isso não vai acontecer. E eu sempre comento uma coisa importante. As empresas americanas, quando investiam na China, e todas as empresas que investiram na China durante muito tempo, elas ganhavam de 3 maneiras, viu, Paula? Ganhavam, em primeiro lugar, pelo fato de terem ali uma produção com a mão de obra mais barata. Segundo lugar, ganhavam porque vendiam seus produtos a preço mais elevado nos mercados consumidores, nos Estados Unidos, e com isso tinham, a partir desse momento, uma lucratividade elevada. Em terceiro lugar, com esta lucratividade elevada, elas também conseguiam ganhar, quando listadas em bolsa, diante da perspectiva e da expectativa de que aquela empresa era uma empresa bem gerenciada e bem administrada. Então, quando a gente vê um anunciando que vai para a Índia, que vai para outros lugares, resta saber o quanto que isso vai efetivamente mudar esta dinâmica, até porque na penúltima reunião da Câmara de Comércio americana na China, eles mesmos disseram que não tinham interesse, empresas americanas que não tinham interesse em sair da China por 2 motivos fundamentais. Em primeiro lugar, por causa da logística, e em segundo lugar, porque não queriam perder acesso ao mercado chinês, porque sabem que uma vez que saírem, aquele mercado está perdido e ninguém quer abrir mão aí de um mercado global, crescente, e de um dos países que vai ter a maior classe média da história da humanidade. Então você vê que a gente nota esse tipo de comentário, mas precisa ver com uma lupa muito grande se isso aí não é somente uma coisa política, para tentar enganar quem é desavisado e assume aí e compra gato por lebre.